Quebraram a porta, ó. Acabei de pagar essa porta, não tem nem 2 meses. Ela desmontou, ó. Tá vendo? Não tá mais fechando, não tá mais fechando. Salve, salve família, como é que vocês estão? Pô, eu tô bem, graças a Deus, família. Tô muito feliz aí que a galera tá seguindo o canal. Todo mundo tá se inscrevendo, já estamos aí com mais de 600 inscritos, né? Isso é muito bom, galera, muito bom. Muito em breve estaremos aí batendo os 1000 inscritos, né? E como vocês estão vendo aí no título do vídeo, família, hoje o vídeo não é sobre planta, é sobre uma situação muito inusitada que eu passei aqui na minha casa, galera. Pois é, né? Pelo título do vídeo aí você já consegue imaginar, né? O dia que a polícia veio na minha casa. Então, galera, esse dia foi muito insano, tá? Tem pouco mais de um mês que eu passei por isso. A polícia veio aqui, os caras invadiram a minha casa, tá? Sem autorização judicial. Então vou estar contando a vocês aí do começo, tá? Como o vídeo não é sobre plantas, eu vou tentar achar um ângulo melhor de câmera aqui, beleza? Eu não vou mostrar o rosto, mas tenho certeza que vocês vão curtir essa história, tá? E é até bom pra vocês escutarem o que eu vou falar pra vocês, porque se um dia que Deus o livre vier a acontecer com vocês, vocês sabem mais ou menos aí como vocês devem se comportar numa situação como essa. Se é que tem como, né, galera? Mas sim, né, eu tenho algumas orientações aí que eu posso estar passando pra vocês. Beleza, família? Bom, família, vamos adotar esse ângulo aí, por uma questão de privacidade, tá? Vai ficar um videozinho pique Jardim HG aí, só as mãos, beleza? Mas eu vou tentar ser o mais breve possível para contar essa história pra vocês, tá? Focando aí nos principais acontecimentos, tá? Então, basicamente, família, uma das coisas que eu tenho que falar é que meu cultivo ele fica na casa da minha mãe, tá? Por uma questão de espaço. Só que, pra mim, fica tranquilo porque eu moro próximo, tá? Mas o que aconteceu, família, foi que no final de junho, né? Os caras receberam uma denúncia anônima, né? E por essa questão que eles vieram aqui, eu não estava em casa no dia, né? Minha mãe não estava em casa, né? No caso, os caras chegaram numa tarde aí, entendeu? Eles entraram sem mandado. Tá? Então eles invadiram a casa da minha mãe, eles invadiram e também invadiram o meu espaço de cultivo, galera. Eles arrombaram a porta. A porta é aquelas portas de alumínio, tá? Que é aqueles alumínio que é como se fosse assim, as fileirinhas, sabe, galera? Montado e tal. Quebraram a porta, ó. Acabei de pagar essa porta, não tem nem 2 meses. E os caras basicamente quebraram a porta do meu cultivo, então eu estava na minha casa quando um amigo que mora próximo mandou mensagem, disse que tinha vários carros de polícia lá na frente da casa da minha mãe e tal, então eu já saí, né? Eu já saí, já peguei minha esposa, peguei minha filha, né? Eu tenho uma filha de 1 ano, um bebê, então a gente já foi lá, né? E quando chegou lá, né, família, eu já me deparo com vários carros de polícia na frente da casa dela. E é importante frisar que eu tenho câmeras no meu espaço de cultivo, então eu tentei acessar elas, só que eles tiraram ela da tomada, né? Para não gravar a atitude ilegal deles de uma entrada sem mandado, os caras já tiraram a câmera da tomada e também não gravou nada porque eu não tinha cartão de memória, né? Aquelas câmeras que salva na nuvem e tal, que você precisa pagar plano, se você quiser que fique salvando. Tipo assim, eu não tenho imagem deles acessando o meu espaço. Quando eles entraram, eles também desligaram o roteador, então não sei se gravaria a atitude deles porque eles desligaram o roteador, né? Praticamente os caras agiram como criminosos, né, galera? Tipo assim, chegaram no intuito de encontrar um flagrante de delito e, tipo assim, na verdade quem estava cometendo o maior delito era eles, porque eles entraram sem autorização judicial. A gente chegou e tal aqui, eu comecei a conversar com eles, né? Nessa época, né, eu ainda não tinha a autorização de cultivo, então, por eu não ter essa autorização de cultivo, o processo ainda estava rolando em segunda instância, né, tentando reverter a decisão da primeira instância, mas eu tinha laudo médico, laudo agronômico, receitas médicas, entendeu? Tinha toda essa parte da documentação, inclusive o próprio habeas corpus, né, que está em tramitação. O meu advogado me orientou muito bem em colocar todos eles na parede, no espaço de cultivo, tá? Então, quando os caras invadiram o meu espaço de cultivo, já deram de cara com o meu cultivo, mas também com essa documentação, né, que freou a atitude deles, sabe? Então, quando eu cheguei, eu perguntei por que eles estavam dentro da minha casa, né, sem autorização judicial e sem autorização de ninguém, né? E os caras falaram, galera, presta atenção na desculpa que eles arrumaram para estar dentro do meu espaço de cultivo, né, sem autorização judicial. Eles falaram, galera, que estavam atrás de algum meliante e que o meliante pulou o muro da casa da minha mãe e o cara estava se escondendo dentro do meu espaço de cultivo, galera. Se isso tem cabimento ou não, entendeu? É vocês quem falam, porque, tipo assim, é um espaço totalmente selado. Então, tipo assim, os caras disseram, a gente tava aqui tentando procurar tentando prender fazer uma prisão e tal, e a gente se esbarrou, né, com a tua estufa de maconha e tal. Basicamente, os caras falaram isso.
tá ligado? Aí eu disse, eu entendi, no caso vocês estão tentando arrumar uma desculpa pra a entrada ilegal de vocês, né, na minha casa. Mas pode ficar tranquilo, porque agora eu te autorizo a olhar o que tu quiser aí na minha casa. Pode ficar tranquilo e à vontade, né? Aí eles ficaram meio nervosos, né? Eu disse, quem é que vai assumir a questão aqui da minha porta, né? Que vocês quebraram e tal. E agora em setembro vai entrar o grosso. Aí, galera, entra a importância de você conhecer os seus direitos, tá? Então, os caras, quando viram que não tava conversando com uma pessoa leiga em relação a leis, né? Já ficaram, tipo assim, não, fica tranquilo, o delegado vai vir aí e tal, a gente vai resolver a questão da sua porta, entendeu? Mas você explica isso aí que tá acontecendo pra ele e tal. E aí o delegado chegando, galera, eu apresentei para ele toda a documentação. O meu lado agronômico, ele fala que eu posso cultivar 90 plantas por ano. Então ele chegou perguntando quantas plantas tinha, tá? Então tinha 12 plantas. Eu falei para ele que tinha 12 plantas. E ele questionou, dizendo que estava acima da minha quantidade, né? Aí eu disse, mas você nem olhou o documento, né? Aí o policial que estava com a minha documentação, ele ficou me testando, fazendo a mesma pergunta várias vezes, sabe? E ele perguntou, qual é a quantidade de planta que você pode? Aí eu disse, tá aí na documentação que eu entreguei na sua mão. Aí ele disse, sim, mas quantas plantas são? Né? Ele queria que eu falasse para ele, para ver se eu sabia. Aí eu disse, são 90 plantas por ano. Aí o delegado foi e tentou colocar palavras na minha boca, né? Fez tipo, mas então aqui tem bem a mais, né? Aí eu disse, não, na verdade tem bem a menos. Aqui tem 12 e é mais ou menos essas 12 a cada 3 meses. Então eu cultivo extremamente abaixo do que a quantidade que a lei ainda me permitiria. Aí ele perguntou, mas você já tem o salvo-conduto? Eu disse, não, porque está na mão do juiz em segunda instância, né? O Ministério Público já tem sido favorável, mas ainda não tinha saído a decisão, né? Então ele fez, então você não era para estar cultivando, você só devia cultivar com autorização, né? Aí eu disse, não, mas é aí que você está errado, porque se for para entrar com habeas corpus preventivo, eu preciso estar cometendo um delito, entre aspas, né? Para poder entrar com esse habeas corpus. Então na prática você precisa estar plantando para poder dar entrada nesse habeas corpus, sabe? Então ele já ficou, parece que tipo assim, né? Meio em choque por eu entender a questão, né? Então ele já tinha chegado assim, colocando panos quentes, mas quando eu fui conversando com ele, né, e mostrando que eu também não era nenhum leigo, ele foi ficando neutro na questão, né? E aí ele começou a perguntar, né, como é que você faz a medicação? Olha, eu comecei a explicar a ele em detalhes o processo, né? Cada processo vegetativo, floração. Quando ele chegou, as plantas estavam na floração, estava um cheiro muito forte, né? Então os caras, galera, abusaram do meu ambiente, tiraram foto das minhas plantas, sabe? Foi uma situação de merda, assim. Eu tava com a minha família, eu tava com a minha esposa, meu bebê, sabe? Então foi uma situação de merda que eu nunca tinha passado na minha vida, né? Vários carros de viatura na frente e tal. Uma parada que realmente chama atenção, galera. Em resumo da história, ele só me recomendou que eu colocasse uma porta mais reforçada, né? Do que essa que eles quebraram, para proteger o meu ambiente, né? Disse que tinha vindo aqui por uma questão de denúncia. Então provavelmente o cheiro, alguém denunciou, algo, entendeu, galera? É complicado a questão do cheiro, a gente tem filtro e tal, ameniza, mas não resolve 100%, principalmente dependendo da quantidade de plantas que você tem, né? Então era isso que eu expliquei pra ele, que eu tinha filtros e tal, mas eu tava trabalhando na medida do possível para evitar isso. Ele entendeu, né? Eles foram embora, então, foi uma situação de merda, né? Eles foram embora, eu fiquei muito triste, galera, com a situação. Eu fiquei muito desanimado em cultivar. Eu cheguei a conversar com meu advogado e perguntar se ele não achava melhor que eu parasse de cultivar, que eu esperasse. E aí ele disse, não, fica tranquilo, você tá dentro da sua razão. Se você quisesse, você podia abrir processo contra eles por eles ter entrado ilegalmente aí e tal, mas eu não te aconselho, né? Eu te aconselho a deixar perder essa questão aí da porta, né? Mas ter sossego, né? Para não ficar com essa galera perseguindo no seu pé. Fica tranquilo e tal. Basicamente foi isso que aconteceu, né? Já estamos aí em agosto, a situação foi no final de junho. Até então não ocorreu mais nada. Eu estou sossegado. Só que também, esses dias eu recebi a decisão do meu HC, né, a meu favor. Então, tipo assim, por causa de um mês, né, se eles tivessem vindo um mês depois, eu já ia estar com o HC em mão, né. Mas, tipo assim, mesmo assim ficou resolvido, porque é que nem o meu próprio advogado, ele explicou que a partir do momento que eu informo ao juiz que eu estou plantando, isso já não cabe mais à polícia, tá entendendo? Cabe ao desembargador, né, então já não é mais com a polícia. E os caras, basicamente, galera, entraram, né, quebraram minha porta, os caras vasculharam toda a minha casa, entendeu? Quando eu cheguei, eles já tinham vasculhado. Então, assim, o meu trabalho, na minha vida pessoal, ele é um trabalho, eu trabalho com importação, então eu importo umas coisas para vender, tipo caixa de som, celulares, essas paradas, galera. E quando eu cheguei, a minha mercadoria tava toda mexida, os caras chegaram a abrir produto lacrado, velho, que eu vendo para meus clientes, os caras chegaram a abrir produtos que eram lacrados, para ver se não tinha nada dentro, sabe? Então, tipo assim, os caras não encontraram absolutamente nada de errado. Então,
por outro lado, foi até bom, entre aspas, né, que isso tenha acontecido, porque é muito certo que eles não voltem mais, tá, galera? Mas fica aí, né, um vídeo para falar um pouco sobre as coisas que a gente passa, né, como cultivador, galera. A gente ama a nossa plantinha, mas passa por coisas absurdas, né? Eu espero que ninguém nunca tenha passado por isso, tá? Inclusive, se você já passou por alguma situação semelhante, deixa aqui no comentário, galera, como foi que isso aconteceu, tá? Vamos trocar essa ideia, vamos trocar essas experiências e tentar orientar o máximo de growers, de jardineiros, tá, família? A estudar um pouco a lei, entendeu? Porque se você tiver conhecimento da lei, eles, assim, muito provavelmente não vão conseguir fazer nada em relação a isso, sabe? Vocês têm que saber o máximo possível da lei, galera. Uma das coisas que me salvou foi conhecer um pouco a lei, entendeu? Então, é o que eu recomendo bastante a vocês, estudem, tá? Estudem as leis, né? Se informem dos seus direitos, tá? Mas saibam que se vocês não têm um HC de cultivo, isso não vai ser garantia de nada, tá, galera? Já vi muitos casos em que eles chegam e colocam uma balança no seu cultivo e aí, daqui que você vem explicar, é 5 ou 10 anos de reclusão, família. Então você não pode contar com isso, tá? Eu não pude contar com isso, eu sou um pai de família, né? Ninguém garante que eles não fizeram isso, justamente porque meu ambiente tinha câmeras, né? Então eles ficaram com medo, ficaram acuados quando eu cheguei, sabe? Então recomendo demais você ter câmeras no seu ambiente de cultivo, tá, família? Deixar tudo registrado, façam melhor do que eu, né? Coloquem cartões de memória, né? Façam de uma forma melhor. Infelizmente eu não tenho nenhuma imagem que ficou salva, né? Estudem a lei, se informem, né? E basicamente, galera, no próximo vídeo eu vou falar como foi que eu consegui o meu HC, tá? Eu não gastei um valor monstruoso, como o pessoal fala por aí. Então no próximo vídeo, família, eu vou estar deixando e explicando como foi o meu processo até conseguir o meu habeas corpus de cultivo, tá, família? Vou explicar tudo que foi necessário, tá? Todos os contatos de médico, advogado, vou deixar também para vocês fazerem uso, tá? Então já adianto que foi, tipo assim, uma parada que eu pesquisei por muito tempo, o mais barato que eu consegui encontrar, então eu tenho certeza que vocês não vão encontrar gente para fazer mais barato do que as pessoas que eu vou mencionar nesse vídeo, tá, família? Então, basicamente é isso, galera. Tamo junto. Tenham cuidado no cultivo de vocês, tá? Mantenham o segredo, evitem, usem filtro de carvão, evitem comentários, entendeu? Deixa só aquela galera ali da sua família, os mais próximos, saibam que você tem um cultivo. Isso evita muito problema, galera, tá? Já deixa seu comentário aqui. O que é que você achou dessa situação? Como você agiria se fosse você? Entendeu? Se você já passou por algo parecido, conta pra nós aí, galera. O vídeo tá terminando agora, mas a gente vai começar a conversar aqui embaixo, tá? Vamos trocar experiências, né? Vamos tentar saber qual a melhor forma de agir em situações como essas, tá? Divulgando aí troca de conhecimentos e de experiências, beleza, família? E se você quer aprender a cultivar com sais, com informações detalhadas, família, e de forma muito barata, tá? Acompanhe os outros vídeos aí no nosso canal, beleza? Eu ensino quais sais eu uso, onde comprar, como preparar. Então é muito simples, galera. Se inscreve aí no canal que eu vou estar ensinando basicamente tudo pra vocês sobre clonagem. Vai ter vários vídeos aí que vai chegar, beleza, família? Então fiquem com Deus aí, com a graça de Deus, tamo junto, vamos que vamos, fui!